Bom, agora vamos ao item 1.6, que é a cura do coxo. No nosso livro, está na página 33. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou ler todo esse texto, tá bom? Vou ler todo o texto. Então, item 1.6, a cura de um coxo. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 26. O comentário que eu coloquei aí no livro diz: Pedro e João se deparam com um coxo de nascença. Eles não tinham esmola, mas tinham a palavra de Deus, tinham a autoridade de Jesus Cristo. Deram ordem para que ele se levantasse. O homem ficou curado e entrou pelo templo, glorificando a Deus. Bom, como eu disse, não tem como nós calcularmos quanto tempo isso ocorreu desde o dia do Pentecostes. Mas eu vou considerar que tenha sido breve, né? Poucos meses à frente. Então, Atos capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. O que era a hora nona para Israel? Era a hora chamada hora do sacrifício da tarde. Se você procurar no Antigo Testamento, você vai encontrar diversas vezes falando na hora do sacrifício da tarde, que era a hora da morte do cordeiro. Por exemplo, Daniel, se você pegar em Daniel capítulo 9, verifica a hora que ele foi revelado das 70 semanas. Ele falou que o anjo veio voando na hora do sacrifício da tarde. É essa hora nona, que aqui também é chamado de hora da oração. Por que isso é importante? Olha, os apóstolos, eles, de alguma maneira, eles mantiveram uma ligação com o templo. Até porque ali era o local deles evangelizarem os judeus e a mensagem deles está concentrada entre os israelitas. Então, como foi no Pentecoste, outros momentos que tiverem no tabernáculo, tinha outros também, como a Rosh Hashanah, que era a virada do ano, já era no 7º mês, né, o primeiro dia do 7º mês. O Yom Kippur, que era o dia do perdão, não está entre essas 3 festas que eu citei, mas como ele acontecia junto do tabernáculos, porque o Yom Kippur era no dia 10 do 7º mês, e o tabernáculo era no dia 15 do 7º mês. Então eles eram próximos, tá ok? Então certamente eles vão continuar se reunindo no templo e eles iam lá para orar também. Eles iam lá para orar. Então o templo se tornou um local de encontro deles para fazer as suas orações. A hora nona, claro, repetindo, todos sabem, era também a hora da morte de Jesus, porque era a hora da morte do Cordeiro Pascal. O versículo 2. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Bom, lembre-se que no texto, capítulo 2, ele terminou dizendo que muitos sinais foram feitos entre eles, né? Esse aqui é um que Lucas conseguiu anotar, né? O versículo 6. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Bom, vamos considerar que tenha sido bem próximo do Pentecostes. Não? Aqueles sacerdotes e fariseus e escribas que ouviram o apóstolo Pedro naquele sermão,
dizendo que Jesus Cristo era o cumprimento da profecia de que Yahvé viria, né? Mostramos o Salmo, Davi profetizando, ele provavelmente, falei para vocês, falou em hebraico, aqueles homens, e eles não conseguiram fazer nada com Pedro, certamente pela autoridade que ele estava revestido, Deus não permitiu naquele momento. E agora eles fazem esse grande sinal no templo. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que as autoridades realmente decidam agir também contra os apóstolos. O versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Bom, como era um homem que ficava numa porta, né, do templo. Claro que haviam muitas portas, mas a porta chamada Formosa, né, e quer dizer, essa porta, as pessoas passavam por ali e via ele pedindo, claro, e sempre ajudando, e de repente vê o homem andando e saltando, né? Versículo 9, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todos o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Esse texto aqui, essa palavra ali, atônito, essa palavra no grego, ela significa apressadamente, como alguém assustado, algo rápido a resolver, tá bom? Ele faz isso apressadamente. Então eles estavam atônitos, porque, vamos dizer, claro, ver um milagre é algo que mexe com o ser humano, né? Mexe com a fé. O homem, ele não deve ter fé fundamentada em milagres, né? Viu um milagre, eu creio. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa é a fé espiritual. Essa é a fé espiritual. Ele não precisa ver para crer. Se uma pessoa acreditou porque viu um sinal, essa pessoa ela deve ser trabalhada na fé dela, principalmente nas escrituras, para ela desenvolver a fé espiritual que não depende de ver para crer. Bom, então o que o apóstolo Pedro vai fazer? Ele fez aquele sermão no Pentecostes, ele tinha feito aquele sermão sobre a substituição de Matias, substituição de Judas por Matias, né? Fez o sermão no Pentecostes, no capítulo 2, agora ele já vai iniciar um terceiro sermão, porque você tem uma oportunidade dessa, né? O homem coxo, provavelmente eles viam naquela perna fininha, o homem coxo, normalmente ele tem uma perna que ela não firma, ele não fica em pé. E de repente vê esse homem pulando, saltando, então todos foram correndo até esse alpendre de Salomão, né? Alpendre, para vocês poderem entender o que é alpendre. Vocês já viram, era muito comum nas casas antigas, né, as casas de pessoas mais ricas, né, que para chegar na casa tinha tipo um corredor coberto, né, para as pessoas terem tempo de chegar na casa com os pés já secos, se eles pegassem uma chuva, né, porque era coberto. Se você chegar no Barra Shopping, você encontra lá um corredor, tá bom, coberto. Isso era um alpendre de Salomão, porque foi nomeado assim, né? Okay? Bom, no versículo 12, então Pedro vai começar o seu sermão. O texto diz: e quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem?
O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Né? Ou seja, eles ainda provocaram Pilatos, e Pilatos querendo soltar, ou seja, vocês realmente cometeram esse erro. É o segundo sermão de Pedro, né? O terceiro sermão dele, mas o segundo que ele trata do assunto. E nos dois, tanto de Pentecostes como agora, ele diz, olha, vocês mataram o Messias. Os judeus precisavam se deparar com essa realidade, como ainda hoje eles precisam se deparar com essa realidade. E eles mataram por causa do erro de interpretação daquele saduceu, aquele sacerdote que não acreditava na integridade das Escrituras. Então, diz que eles têm a responsabilidade direta, ok? E agora no versículo 14, ele vai usar aqui títulos para Jesus. Veja, ele diz, mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, Barrabás, né? E mataste o príncipe da vida. Olha que outro título interessante. Não? Príncipe, esse termo, irmãos, ele vem do grego, ele significa principal, né? Originador, do termo grego originador, arché, ok? Então, aqui Jesus está sendo chamado de o originador da vida. O príncipe da vida pode ser traduzido também como o originador da vida. Vocês escolheram um homicida. Homicida, aquele que tira a vida. E rejeitaram o príncipe da vida, o principal da vida, o originador da vida. Então, esse é o significado da palavra arché, que aqui o apóstolo Pedro utiliza para descrever Jesus. Tá ok? Dependendo da tradução que você está nas mãos, existem traduções como a atualizada, a King James, ela chama de autor da vida. E é boa a tradução. Originador da vida ou autor da vida é o que esse termo arché, que o apóstolo Pedro usa para descrever Jesus. Ele é o autor da vida, o originador da vida. Não? Bom, prosseguindo na leitura, agora vamos ao versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Ou seja, foi no nome de Jesus que fizemos isso. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, esse homem recebeu essa perfeita saúde. A fé que veio através do nome de Jesus é que deu a perfeita saúde a esse nome, a esse homem. Né? Descrevendo, não fomos nós que fizemos, nós não temos virtude nenhuma. Tá bom? Bom, e como eu disse, não tem como nós sabermos quanto tempo se passou desde o Pentecostes, ok? Mas eles estão agora cheios de autoridade, fazendo sinais. Tudo isso é resultado daquela virtude que Jesus prometeu, né? E se cumpriu no dia do Pentecostes. Essa virtude fez deles pessoas ousadas para pregar, e também agora eles têm dons espirituais, como o dom de operação de maravilhas, o dom da fé. Né? O versículo 17, Atos 3,17. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância. O quê? Né? Que o mataste o Messias por ignorância. Como também os vossos príncipes. De quais príncipes ele está falando aqui?
Ele está falando como eram chamados os principais dos sacerdotes, usado diversas vezes durante o ministério de Jesus. Os principais dos sacerdotes que estavam lá acusando Jesus diante de Pilatos. Então ele diz, eu sei que isso tudo foi feito por ignorância. E é interessante o que é ignorância. Se você quiser anotar, a palavra ignorância nesse versículo é tradução do grego agnoia. Noia, você sabe que se traduz por mente, né? Pessoa, quando ela está com um problema na mente, os médicos dizem que ele está com uma paranoia, uma mente parada. Ok? Então, esse termo agnoia, vem até de agnosticismo, A, que é negatividade, e G, de gnose, que se traduz por conhecimento. Então, essa ignorância está descrevendo alguém sem conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento da verdade, que Jesus Cristo trouxe ao mundo e eles não compreenderam e rejeitaram. Ok? Então, essa ignorância. Então, diz que vocês fizeram por ignorância, e os seus príncipes também. Né? Versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Bom, como eu disse para vocês, o sofrimento do Messias está anunciado em Gênesis, em todo o Antigo Testamento. Não? Até Zacarias, verão aquele a quem traspassaram, ou seja, vocês vão traspassar o Messias. Daniel capítulo 9, ele falou que o Messias seria tirado, significando que o Messias seria morto. Como eu disse, era um tema que certamente eles não queriam pregar. Isso desde o livro de Gênesis, dizendo que ele seria ferido no calcanhar, seria traído, então de alguma maneira ele padeceria, né? Tá bom? Versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha. Isso aqui é importante, irmão, olha só o que ele diz. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas, desde o princípio. O tempo da restauração de tudo é o milênio. Que é o período profético quando Israel se converte a Jesus, não? Ou vive convertido a Jesus. O versículo 22, Pedro continua no seu sermão. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será extirpada dentre o povo. E todos, vamos dizer, está se cumprindo, né? Tá bom? Está se cumprindo. Aí ele falou de Moisés, agora ele vai falar dos profetas. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Ou seja, essa morte e ressurreição está anunciada, esse sofrimento está anunciado no Antigo Testamento. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Ou seja, o capítulo ele está detalhando, né, como os israelitas, infelizmente, erraram, falharam, ok? Mas Deus
enviou a salvação e ele diz, olha, esse testemunho ele diz referência a vós, né, dizendo, vocês são descendentes de Abraão, vocês são descendentes desse pacto. Agora, se você não ouvir, aí por isso ele citou o que Moisés falou, né? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será extirpado dentre o povo. Olha, se vocês não ouvirem esse profeta, que é Jesus de Nazaré, a alma de vocês será extirpada dentre o povo.